Palavra do dia: o plano da salvação, a necessidade da salvação. Olá, querido irmão, querida irmã. Que a paz do Senhor inunde seu coração neste dia. É uma grande alegria estarmos juntos para mais uma reflexão da Palavra do dia, um momento especial para meditarmos nas verdades eternas da Bíblia e como elas transformam nossa vida. Hoje iniciamos uma série muito especial, um estudo sobre o plano da salvação, dividido em 5 partes. Ao longo desta série, veremos o amor redentor de Deus manifestado na história da humanidade e como ele nos chama à vida eterna em Cristo. Aqui estão os 5 títulos dessa jornada. 1. A necessidade da salvação. 2. O amor de Deus manifestado em Cristo. 3. A graça que nos alcança. 4. A fé que salva e transforma. 5. A vida nova em Cristo, caminhando na salvação. Hoje refletiremos sobre o primeiro tema, a necessidade da salvação. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor e para dentro de nossos próprios corações, vemos um problema evidente: o pecado. Desde o início, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a humanidade foi separada de sua comunhão perfeita com o Criador. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, lemos: "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus." Este versículo nos lembra que o pecado é universal. Ele não poupa ninguém. O pecado não é apenas uma falha moral ou um erro de julgamento, ele é uma rebelião contra a santidade de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus advertiu Adão que o pecado traria a morte. E de fato, o pecado trouxe tanto a morte física quanto a morte espiritual, separando-nos de Deus. Mas por que precisamos ser salvos? Porque sem a salvação, estamos condenados. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, lemos: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." O pecado exige um preço, e esse preço é a morte. Não há obras, rituais ou esforços humanos capazes de apagar essa dívida. Somente Deus poderia prover uma solução. Aqui entra a beleza do plano da salvação. Deus não nos deixou no nosso estado de perdição. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já tinha um plano perfeito para nos redimir. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito: "Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença." Este versículo nos mostra que a salvação é parte do propósito eterno de Deus. Entender a necessidade da salvação é o primeiro passo para experimentar o plano redentor de Deus. Quando reconhecemos nossa condição de pecadores, percebemos a profundidade da nossa necessidade de um Salvador. Em João capítulo 3, versículo 16, Jesus declara: "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." Este é o coração do plano de Deus, o amor. Como podemos aplicar esta verdade ao nosso dia a dia? Primeiro, precisamos nos humilhar diante de Deus, confessando nossos pecados e reconhecendo nossa total dependência dele. Essa atitude de arrependimento é essencial para começar a trilhar o caminho da salvação. Segundo, devemos permitir que essa verdade transforme nossa maneira de viver. O pecado nos chama para a escuridão, mas Deus nos chama para a luz. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Este é um convite maravilhoso: viver em comunhão com Deus por meio de Cristo. Por fim, devemos compartilhar essa mensagem com outras pessoas. A necessidade da salvação não é apenas individual, é universal. O mundo precisa saber que há um Salvador que venceu o pecado e a morte. Querido irmão, querida irmã, minha oração hoje é que essa reflexão toque profundamente o seu coração. Reconhecer a nossa necessidade de salvação é o primeiro passo para recebermos a graça de Deus. Não importa o quão longe você esteja, Deus está sempre pronto para nos receber de volta. Vamos encerrar este momento com uma breve oração. Senhor Deus, obrigado pelo teu plano de salvação. Reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de ti. Obrigado por enviar Jesus Cristo para nos resgatar. Ajuda-nos a viver uma vida que te agrade, confessando nossos pecados e andando em comunhão contigo. Que a tua luz brilhe em nós e através de nós, para que outras pessoas também possam conhecer o teu amor. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar este vídeo e nos acompanhar para as próximas partes desta série sobre o plano da salvação. Que Deus te abençoe grandemente. Palavra do dia, para um dia conforme a palavra.